A, a gente tem que falar um pouquinho sobre profetas menores, mas primeiro vamos falar um pouco, né, sobre profetismo e a forma da palavra profética, que pode se dar em palavra, como a gente vê nas narrativas, né? Profeta Eliseu está indo para tal lugar, aconteceu isso, tudo tal, e aí soltou uma palavra ali. E tem os livros, que é o que fica registrado, como a gente tem, né, o Jeremias, Isaías e assim por diante. Além da questão da palavra e dos livros, a gente também tem os principais gêneros literários da literatura profética, que englobam narrativas sobre os profetas, como a gente vê no livro dos Reis, Crônicas e assim por diante, visões, por exemplo, você vai ver o livro de Zacarias, praticamente basicamente a visão, certo? E a gente também vai se deparar com os ditos, o anúncio do futuro e a fundamentação daquele anúncio, meio que assim, por causa disso, segundo isso e aquilo, vai acontecer isso e isso, ou se aí talvez não aconteça, certo? E a gente tem por exemplo, nesse caso, há algumas questões levantadas, certo? Em relação a, como é que eu posso dizer, o fato, né, de os profetas, eles estarem tanto no contexto, né, da parte literária, quanto na parte da experiência profética do dia a dia. Como assim, eles vão exercendo o ministério, alguém anota e coloca aquele trecho ali dentro de toda uma narrativa. E aí a gente chega a ter uma caminhada que vai desde o ministério profético, que é incluído numa narrativa profética, por isso aquele caso, né, de Valtair Miranda, quando ele fala sobre os profetas anteriores, porque ele trata porque o judeu, no cânon hebraico, ele trata a narrativa como uma narrativa profética, porque ali você tem praticamente a história também dos profetas. Elias, Eliseu, Isaías, Natã, eles estão pregando num determinado contexto. Você vai ter o livro de Isaías, mas você vai ter, por exemplo, no livro dos Reis, como Isaías trabalha, onde trabalha, com quem trabalha, contra quem prega, a favor de quem, o que ele defende, o que ele condena, o chão de fábrica do cara. Então, por isso também é chamado, né, de profetas anteriores. No nosso caso aqui, o Werner Schmidt, ele faz uma diferenciação entre proclamação oral e a fixação por escrito. O profeta pode ser vocacionado com a missão, vai lá e fala. E nesse caso, o profeta exerce o seu ministério, até que a gente tem lá na frente o profetismo literário, que é associado aos profetas que surgiram a partir de 750 a.C. aproximadamente, e como o caso de Amós, Oséias, Isaías, né, e assim por diante. Deixa eu ver aqui. A gente tem, por exemplo, uma distinção a fazer entre a palavra isolada e a composição. Você tem aquilo que é feito, certo? E depois você tem a elaboração daquele material. Digamos que de repente, grosso modo, vamos fazer uma analogia, né? Digamos que o Robson, quando prega, está sendo algo análogo ao profeta Elias. Ele está lá pregando e tudo tal. E aí, o Marco é um cara que anota os sermões do Robson. Então, a gente que está ali no calor do culto, a gente está recebendo a mensagem. Mas aí, o Marco está registrando. Vai passar o tempo, Robson vai se mudar para outro lugar, vai morrer, vai acontecer alguma coisa, tudo tal.
E aí Marcos foi para uma editora, publicou o livro está lá. Aí daqui a 50 anos, Marcos não está mais aqui entre nós, mas a gente vai ter um rapaz, um jovem, um moço que está estudando teologia e ele quer aprender sobre o profeta Robson. E aí ele vai encontrar as pregações, vai encontrar a caminhada, a vida devocional e assim por diante, certo? Então a gente tem essa questão da palavra isolada e depois a composição, né, daquilo que vai estar acontecendo. Então, por isso é importante diferenciar a palavra profética original e a redação posterior. Aí é onde às vezes tem gente que vai discutir se aquilo ali foi fulano mesmo que falou, não foi o fulano que falou, essas coisas todinhas. E aí vamos pensar, por exemplo, na redação que o Marcos faz. Digamos que de repente, no êxtase profético, Deus ele trabalha no coração do Robson, mas Deus não vai ensinar gramática para o Robson. Então de repente o Robson está falando, então nós ora e Deus responderá, nós vai buscar a face do Senhor e Deus vai operar nesse lugar. Vós são pessoas rebeldes. Ele na hora de redigir, ele vai colocar, mesmo que não coloque naquela norma culta da língua portuguesa, ele coloque coloquial, mas ele vai colocar com concordância, entende? Então, peraí, onde é plural, eu vou colocar são, onde é singular, eu vou colocar é. E aí o que acontece? Aí alguém vai dizer, mas mudou. Não mudou. O que acontece é que assim, ele ali foi usado por Deus como ele era. Deus não mistura as coisas, assim, eu vou te ensinar gramática para você pregar. Deus até pode fazer, Deus faz o que ele quiser, mas agora, não sei se dá para perceber que tem coisa que é a gente, e tem coisa que é Deus. Mas na hora da redação, por exemplo, na pregação, ele está ali, e o camarada que é doutor, é mestre, é advogado, é isso e aquilo outro, está com o coração aberto, desarmado para receber. É igual música de igreja e música de estúdio. O cara que está lá no culto, ele não está nem aí, ele está de olho fechado, está cantando aquele negócio todinho. Agora no estúdio, você semitonou, você fez isso errado, fez aquilo, pegou o CD e botou para tocar, a pessoa, tá esquisita essa música, né? Porque você não está na mesma atmosfera, é um outro momento. Então, no caso, a redação, ela é posterior, ela não é naquele mesmo momento. Então, daí onde às vezes tem gente que pode se chocar com assim, não, a datação é lá do tempo não sei onde. Não, lá do tempo não sei onde foi a pregação. E aí, com o passar do tempo, a gente foi o quê? Coletando informações. E aí os alunos, os discípulos podem ter registrado. E aquilo depois pronto, compilado, a gente tem essa obra aqui. Eu não estou dizendo que é ou não é, mas está dando para entender aquela questão de assim, da gente não ter aquela ideia de que assim, o camarada pregou e apareceu o livro. Não é assim nem na vida da gente. É como, por exemplo, eu fui pregar nessa igreja lá em Nova Iguaçu, e aí a igreja ela já tem um sistema de fazer a live. Então o que acontece? Eu fui, preguei, a igreja fez a live. Chegando na minha casa, peguei o link, baixei o vídeo, coloquei só a minha pregação e pronto, e já foi. Ou seja, mesmo que tenha sido rápido, não foi no mesmo momento que eu produzi. Se eu quiser transformar a pregação em texto, vai demorar um pouco mais, e você vai fazer o quê? Vai fazer alguns ajustes. Não, mas isso daí foi pregado no dia 24. Não, mas a obra está pronta lá para 31 de dezembro de 2022. Não, foi abril, foi dezembro, foi abril. Só que abril foi o fenômeno, mas teve o registro, teve a compilação, teve uma série de situações, entende? É bom a gente se ligar nisso. E aí, deixa eu ver aqui, a respeito
né, do que nós vimos aqui, o caso dos profetas. Tem a narrativa sobre eles, as visões, a gente tem os ditos, certo? E no caso, a narrativa não é difícil para a gente descrever, porque são aquelas obras que contam a experiência, né, os feitos, o sofrimento, a batalha dos profetas. Então, no caso das visões, já tem a ver com aquela questão de os profetas no passado, eles eram tidos até mesmo como videntes. Hoje, se você usar a palavra vidente, a pessoa já vai achar estranho, mas naquele contexto, chamar o profeta de vidente era tranquilo. Por quê? Porque ele é um cara que tem uma percepção diferenciada. Então ele ouve, ele vê, ele sente, ele fala de coisas que as pessoas comuns estranham, porque é como se assim, o que está encoberto para as outras pessoas está desvelado para ele. E aí nisso que aquilo está claro para ele, como a gente está percebendo pelos sentidos, ele é tido como o vidente. Só que se hoje você falar vidente, o cara já pensa que você é feiticeiro, que tu faz mandiga, voodoo, tu tá entendendo, né? Então, tá dando para entender? Eu evito tocar nesse tom, entende? Mas não teria problema nenhum para a gente tratar o profeta como vidente. Só que é melhor evitar, por causa, não é nem do pessoal de outra religião, é os próprios crentes mesmo, entende? Os crentes vão ficar na crise, aí vão começar a pecar por causa de alguma coisa sem necessidade. Quanto, por exemplo, a questão dos ditos, né? A gente tem o anúncio do futuro e a sua fundamentação. Já ditos dos assim chamados profetas pré-literários, aqueles que a gente não tem obra, certo? Apresentam os dois elementos característicos. Num primeiro momento menciona o fato obviamente culposo, para então apontar, muitas vezes após a fórmula do mensageiro, o anúncio da punição como uma consequência. Então você vai ver, por exemplo, naquele caso lá da vinha de Nabote: mataste e ainda por cima tomaste herança, assim diz Javé, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículo 19, e depois o segundo livro dos Reis, capítulo 1, versículo 3 em diante, que a gente sabe aquele caso, né, dos cães, Jezabel, para que se cumprisse a palavra do profeta, aquela coisa todinha. Então, e em relação à questão dos ditos, tem esses anúncios, a gente tem os ais, né, os ais proféticos. Ai daqueles que chamam o mal de bem, Isaías capítulo 5, versículo 20, ao que chama bem de mal, certo? Então a gente tem aqui Miqueias capítulo 2, versículo 1. Então a gente tem esses lamentos aqui. Nós temos, por exemplo, uma situação em que os profetas, eles não prescrutam apenas o futuro, mas também o passado. Entretanto, os profetas de juízo, eles aproveitam a retrospectiva histórica, seja ela breve, como tem lá em Amós capítulo 2, versículo 9, ou capítulo 9, versículo 7, ou extensa, como em Osés capítulo 9, versículo 10 em diante, ou capítulo 11, versículo 1 em diante, essencialmente como prova de culpa, isto é, justificativa para o seu anúncio do futuro. Por causa disso, vai acontecer isso. Ou seja, quando ele faz esse retrospecto, o camarada já se liga, é verdade. Porque aquela palavra ali já é para dizer, ninguém está te engambelando não, velho. Para você ver que eu não estou inventando o futuro, eu estou contando o passado. Essa é a situação. E aí a gente tem a questão, né, da palavra de controvérsia, também chamada de palavra de disputa, diálogo ou discussão, polêmico ou algo parecido, em que o profeta aceita o desafio de enfrentar diretamente seus ouvintes. Você vai ver isso com Elias, você vai ver isso com Micaías, certo? Então ele pressupõe que estes tenham
dúvidas quanto à sua mensagem e procura conduzi-los mediante perguntas para que chegue a determinadas conclusões. Amós 3, versículos 3 a 6, 3, versículo 3 ao capítulo 6, versículo 8, Jeremias 13, versículo 23, Ageu capítulo 1, versículos 2, versículo 4. Perdão, na palavra de controvérsia tem mais a ver aqui, não é com aquele duelo, que foi o que eu pensei aqui, mas tem a ver com aquela questão de arrazoar, debater, discutir. Vejam onde, como é que eu posso dizer, considerai vosso passado, olha o que vocês fizeram e olha no que deu essa situação aqui, certo? E aí a gente tem também palavras de exortação, admoestação: rasgai os vossos corações e não as vossas roupas, Joel capítulo 2, versículo 13, por exemplo, certo? Então, deixa eu ver aqui, perfeito. Então, se os profetas utilizam uma variedade de forma de expressão, onde se deve então buscar o decisivo e essencial de sua proclamação? No anúncio do futuro, na análise da situação, inclusive na crítica social ou na palavra de admoestação radicalizada na conclamação ao arrependimento, devemos apontar ao menos alguns problemas fundamentais da pesquisa sobre os profetas, que certamente não são únicos. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. A gente, por exemplo, vai reparar aqui. Deixa eu ver, peraí. Isso. A gente observa que assim, muitos falam de juízo, outros falam de salvação. Alguns falam de salvação e de juízo, ou traz o juízo, mas para dar um refresco fala aqui, lembra, tem cativeiro, mas depois do cativeiro vai ter a restauração, vai ter a restituição e assim por diante. Então a gente tem esses apontamentos aqui. Quanto à questão dos precursores dos profetas literários, o profetismo literário veterotestamentário constitui uma forma relativamente tardia do fenômeno profético. Então a gente vai perceber que no início a gente tem aquela questão de primeiro tá o cara lá, e aí os autores dos livros vão registrando aquilo que esses profetas vão fazendo, e lá na frente, certo? Lá na frente é que a gente encontra os profetas literários, que aí já é uma documentação daquilo que foi falado. E aí é nessa parte que às vezes a gente pode ter um material que está um pouco distante do tempo do profeta, mas não porque não foi o profeta o seu autor, mas por causa de uma série de fatores de você fala, registra, edita, distribui, copia e uma série de situações. Ou inclusive, com o passar do tempo, alguém vai e remonta ao passado, como alguém que está registrando a partir dos dias de hoje. É como, digamos, suponhamos que de repente você escreva um livro no período do Fernando Henrique Cardoso, e aí você tem, por exemplo, algumas privatizações. Quem é que não lembra da antiga Telerge? Aquela dificuldade para você ter um telefone, quebrou meu orelhão, né? Tá dando fala com ele, Elizabeth, né? Quebrou meu orelhão, olha a ficha, né? Aquela coisa todinha, até a expressão caiu a ficha, certo? E aí você, por exemplo, tem o registro daquele período, e aí você tem o RV, você tem o plano real, você tem privatização da telefonia, aquela coisa todinha e tudo tal. E aí hoje você está mandando o livro para a editora. Aí você, por exemplo, quando você faz